Boa tarde, pessoal. Vamos falar dos resultados da TIM Telefônica, tá? A empresa divulgou os resultados essa semana e logo depois dos resultados a cotação caiu bastante, 19 para 19,30, tá? Ela estava negociando aí na faixa dos 22, 21, 20, e ela acabou baixando dos R$ 20, que fazia um tempo, né, que ela não tinha esse valor, né? Se a gente pode ver aqui que no último ano, né, ela vinha negociando aqui 20, 21, 22, 21, chegou até aqui 26 e aí nos últimos dias, por causa do resultado, ela chegou a bater menos de R$ 20, tá? Nos últimos 5 anos aqui, olha só como baixou bastante, tá? Chegou nesse patamar aqui, tá mais ou menos aqui de R$ 19. Então vamos aqui para a divulgação de resultados, para o release da empresa, tá? Então, segundo trimestre de 2026, a empresa aumentou suas receitas de serviços 6,1%. A RPU móvel, né? Então é basicamente a receita, né, que cada aparelho móvel ele gera, né, para a empresa. Houve um aumento de 5,4%. Receita de serviço aumentou 16%, fluxo de caixa operacional aumentou 11%. Já remunerou 790 milhões para os acionistas, já teve essa divulgação desde junho de 2026, então o primeiro semestre já teve essa distribuição de 790 milhões. E EBITDA ali aumentou em torno de 7,8%, tá? Então, isso é tudo que foi bom, eles vão colocar aqui em números grandes, né? Nosso objetivo aqui é tentar olhar um pouquinho mais do que só do que o que a empresa quer mostrar, tá? Então vamos lá, vamos ter uns destaques aqui financeiros, receita líquida da empresa em torno de 6,9 bi, quase 7 bi. Praticamente é, 90% do receita da empresa ela vem referente ao serviço móvel, né? Então, a parte de celular, né, de o TIM Controle, tal, pós-pago, pré-pago. Então, basicamente, a parte mais forte da empresa é esse serviço móvel, tá? EBITDA normalizado 3,5 bi e fluxo de caixa operacional, né, tirando aqui o CAPEX, 1,8 bi, quase 1,9. Então, é interessante a gente olhar aqui a base móvel de clientes, tá? Então, estamos falando que no segundo trimestre de 2026, essa base acabou diminuindo, tá? Então, a gente tinha 62 milhões, 194 milhões aqui, 194 mil, né, de aparelhos, né, de planos, né? Isso diminuiu para 61.879. Não foi um valor tão alto, mas acabou diminuindo um pouquinho, tá? Menos 0,5%. O que a gente pode ver aqui, uma coisa que foi boa por um lado, é o pós-pago aumentou, tá? Aumentou em torno de 2 milhões, mas o pré-pago diminuiu 2 milhões também, né? Mais ou menos. Então, o que leva já à primeira dúvida, se foi eles conseguiram captar novos clientes, tá? Ou se o pessoal só passou do pré-pago para o pós-pago, tá? Então, hoje, uma das grandes objetivos dessas companhias é fazer as pessoas que estão hoje no pré-pago irem para o pós-pago, que é uma renda muito mais previsível, muito mais recorrente para eles, tá? Então, para eles vale muito mais a pena tentar trazer essa base do pré-pago para o pós-pago. Se foi realmente isso, ou se o pessoal só saiu do pré-pago e aumentou o pós-pago, ou se passou de um para outro, tá? Essa realmente é uma grande dúvida que ficou aqui no release de resultados, tá? A gente não consegue garantir que foi isso que aconteceu. Então aqui, ó, aqui fala alguma coisa do pós-pago, ó. Então, pós-pago aqui, o crescimento pós-pago foi apoiado pela aquisição de novos clientes, com expansão de 6,8% da base pelos reajustes de preços aplicados às ofertas do primeiro trimestre. Ou seja, na verdade, ele falou que foram novos clientes, né? Não dá para ter certeza ainda daquela primeira coisa que eu falei, né, em relação ao pré-pago e pós-pago, mas pelo que eu me dá a entender aqui, que foram novos outros tipos de clientes, né, que entraram no pós-pago aqui, então no pré-pago saiu clientes antigos, né, e o pós-pago alcançou a meta, cerca de 70% da receita móvel, tá, da RSM, Receita de Serviços Móveis. Pré-pago. A receita pré-paga refletiu a dinâmica competitiva do mercado e pressão sobre a recorrência de cargas. Apesar do recuo, a linha segue em trajetória de estabilização. Tá? Então aqui ele fala que, como se estivesse em estabilização, na verdade diminuiu, né? Diminuiu, eles perderam 2 milhões de aparelhos no pré-pago. Tá? Então não consegui entender aqui o que ele considera que linha de estabilização. Tá? Então aqui ele fala aqui do TIM Ultra Fibra. Tá? Esse é o crescimento da parte de fibra, é algo que a TIM ela vem crescendo bastante. Tá? Ela tem muito espaço, a gente vê pelo menos
em muitas casas. Ainda tem pouco TIM pré-fibra, tem muito mais Vivo, né? Vivo Fibra aqui. No meu entender aqui ainda tem muita trajetória de crescimento, não é à toa que cresceu aqui 12%, né? Ano a ano na base de clientes. Aqui custos operacionais, então a gente vê aqui que os custos da operação eles cresceram em torno de 6%. Então, apesar de você ter uma receita que aumentou mais ou menos 6, 7%, os custos também vieram junto, né? Então, a gente não teve aí uma certa alavancagem operacional, né? As receitas cresceram, os custos também cresceram juntos, então provavelmente a gente não vai ter uma grande vantagem competitiva no EBITDA daí, tá? Depreciação e amortização total do segundo trimestre foi de 1 milhão, 1 bilhão e 800, né? 1 bilhão e 800 de depreciação e amortização, realmente um valor bem considerável, bem alto, né? Se eu não me engano, o CAPEX foi nem de 1 bilhão, então a empresa realmente se depreciou bastante. Então, o resultado financeiro, a pior resultado financeiro reflete principalmente uma base comparativa desfavorável frente ao segundo trimestre do período beneficiado. Tá, então aqui um pouquinho de blá blá blá, não precisa entrar nesse mérito aqui não. Então, lucro líquido, chegamos a um lucro líquido de 1 bi, em torno aqui dos 6,2% do crescimento, tá? Então, ó, o CAPEX aqui, como eu tinha falado, 935 milhões, então, bem abaixo, né, referente à depreciação e amortização. Tá? Se não me engano, a depreciação foi 1,7 bi, CAPEX de 900 e poucos milhões, tá? E mesmo assim aumentou 6% em relação ao do ano do trimestre passado. O aumento reflete maiores investimentos em TI e projetos voltados à evolução tecnológica. Então, a empresa aí investindo, tem um valor razoável em CAPEX, mas bem abaixo aí da sua depreciação e amortização, tá? Então, aqui a gente tem o valor, o EBITDA, tem o CAPEX, pegou aqui o capital de giro, né? O que entrou e saiu, ele chegou aqui no fluxo de caixa operacional livre, né? Como a depreciação e amortização ela foi bem alta, o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa operacional livre, que ele chamou aqui, acabou crescendo bastante, né? Cresceu 10%, ficou bem acima do crescimento de receita e lucros, né? Principalmente porque o CAPEX foi bem mais baixo do que a depreciação e amortização. Fluxo de caixa operacional, 1,8 bi, tá? Fluxo de caixa livre, operacional livre, 1,2, né? O avanço do fluxo de caixa operacional ele reflete a sólida performance operacional no período. Então, o perfil da dívida aqui, eles têm uma dívida em debêntures aqui que é relativamente barata, IPCA mais 4, IPCA mais 4, e a partir daqui ele tem uma dívida um pouquinho mais alta, né? CDI mais 2, CDI mais 2 já começa realmente a pesar um pouquinho, principalmente com esse CDI mais alto, né? Pelo menos aqui a dívida de 1,4 bi é IPCA mais 4, né? Menos mal, mas ele tem uma dívida, apesar de ele ter um caixa, né, de 4,5 bi, um caixa bem robusto, ele tem uma dívida relativamente alta também. Tá? Então, dívida líquida, dívida financeira, 2,7 aqui, um caixa de 4,5 bi, né, uma dívida líquida sobre EBITDA de 0,89, tá? Então, bem controlada a dívida, nada demais, tá? Ó, isso aqui é interessante porque ele fala aqui na receita, a receita de cada aparelho móvel, né? Então ele fala aqui, ó, no pré-pago, veja só como ele está em torno de R$ 14, e no pós-pago ele vira em torno de R$ 43, R$ 44. Então é uma diferença muito grande. Faz muito sentido, né, para a empresa ela tentar pegar esses pré-pagos aqui e virar tudo pós-pago. Aí é realmente esse é o desafio da empresa, tá? A gente vê o churn aqui, churn de 3%. Tá? O churn é um pouco alto esse churn aqui, tá? Se a gente pega da Vivo, se eu não me engano, em torno de 1,5%. Então, tem uma diferença bem grande aí para a TIM. Pelo menos uma das grandes diferenças que eu vi entre a TIM e a Vivo aqui recentemente foi realmente esse churn, tá? Para market share, a gente tem aqui o pré-pago em torno de 30%, pós-pago em torno de 18%, né? Basicamente, em torno de market share, a gente tem aí três empresas, né? As maiores são a TIM, a Claro e a Vivo. Se eu não me engano, a Vivo é a primeira, a Claro é a segunda, a TIM é a terceira, tá? Então, a TIM vai ficar abaixo da Claro e da Vivo.
Mas o que a gente pode dizer, uma grande vantagem desse setor é que é difícil, né, de ter muitas entradas, né, não tem bastante barreira aí nessa área. Em relação à remuneração de acionistas, ó, a empresa já pagou, como eu falei, 790 milhões e a gente tem a possibilidade de um pagamento, né, pelo menos o guidance da empresa é pagar de 5,3 a 5,5 bi, tá? Em média 5,4 bi. Realmente é um número bem alto. Provavelmente, nesses valores aí, ele vai ter que usar o caixa da empresa, né? A gente está falando de um fluxo de caixa operacional livre de 1,3, 1,2. Então, só para a gente olhar, tá? Vou fazer uma conta aqui de padaria só para a gente terminar. A gente está falando de um preço aqui de 19,30 hoje para TIM, né? Depois das quedas. Eu peguei o número de ações aqui de 2 bi, né? 2 bilhões e 392 milhões. Peguei o guidance aqui que eles estão esperando, é isso que eles estão projetando. Não necessariamente vai ser isso, mas a projeção média deles é de um pagamento de 5,4 bi. A empresa já pagou 790 milhões, tá? Então eu peguei esse valor, tirei esse valor e dividi pelo número de ações, você vai ter o dividendo por ação que vai ser recebido, que vai ser em torno de 1,93, né? Então, basicamente, a empresa vai estar pagando em torno de 10% aqui o dividend yield, né, no próximo resultado de 2026, para esse segundo semestre de 2026, provavelmente a empresa vai tentar chegar aí num pagamento de dividend yield de 10%, que é um pagamento bem alto, né? É bem possível ela vai ter que consumir um pedaço do caixa, aquele caixa de 4,5 bi para chegar nesse valor aí, tá? Porque operacionalmente falando, eu não sei se consegue chegar a 5,4 bi, não. Mas pensando, né, em preço, hoje a empresa negocia em torno de 11 vezes lucro, se eu não me engano. Não é um valor extremamente caro, né? Já tivemos margens bem maiores para TIM, mas não está ruim, não me parece ser um valor ruim, e realmente um pagamento de dividendo de 10% também não parece ser ruim. A empresa, em termos de crescimento, não sei se vai ser um grande crescimento, depois eu vou calcular aqui o valuation dela em fluxo de caixa descontado. A empresa não me parece que ela vai crescer muito, parece que já está um pouquinho, esse crescimento parece que já está embutido no preço, tá? Mas ela deve vir pagando bons dividendos aí, o fluxo de caixa dela livre aí deve sair um valor bem interessante ao longo dos próximos trimestres. E sem contar, tem a questão do setor também, né? Um setor bem sólido, né? Um setor que tem muita barreira de entrada para você tentar concorrer, né, com empresas como a TIM, a Vivo, a Claro, você precisa, né, construir uma grande estrutura, né, de internet e tudo isso, além da parte da regulação também, da burocracia de entrar no setor, tudo isso complica um pouco essa entrada de novos concorrentes, tá, para o setor. Então, isso também é uma grande vantagem, tá? Normalmente você tem ali algumas empresas que começam a entrar no caminho, então, por exemplo, o Nubank, o Inter, eles estão entrando ali com o Intercel, no Cell, mas você vê que, por exemplo, no Intercel a estrutura ela é toda da Vivo, tá? Quem fornece a internet é a Vivo. Então ela acaba que a Vivo acaba conseguindo pegar uma parte dessa receita do Banco Inter com o celular, tá? Então é muito difícil você ter novas entradas aí. Você vai ter que gastar aí pelo menos umas dezenas de bilhões de reais para construir uma estrutura no Brasil, né, para você ter uma boa cobertura, né, de internet, de celular, e além disso, conseguir concorrer com os gigantes do mercado, tá? Não é qualquer um que vai conseguir chegar lá e fazer isso. Então, essas são as vantagens competitivas da TIM. Tá? De desvantagem, eu acho que, como quase todas as empresas dessa área de telefonia, eu acho que o atendimento ao cliente não é bom, tá? Você olha para uns anos para cá, acho que a TIM até melhorou bastante. Sou cliente da TIM e realmente eu vejo uma melhora. Agora, ainda tem muito a melhorar, tá? Pode melhorar muito, muito mesmo. A Claro, então, acho que nem se fala. Eu também sou cliente da Claro. Acho que a Claro, em termos de atendimento ao cliente, é uma das piores, tá? Bom, então é isso. Eu acho que, em termos de valores aqui, a TIM é uma empresa a se olhar, tá? Acho que está interessante, é uma empresa que eu tenho em carteira, mas realmente, talvez para quem gosta de dividendo e gosta do setor, me parece até mais interessante que Vivo Telefônica nesse momento, tá? Acho que vale a pena dar uma verificada melhor, olhar um pouquinho mais a demonstração de resultados, ainda vou olhar mais, vou fazer o valuation aqui e vamos ver, quem sabe.
essa empresa não entra na minha carteira, tá bom? Valeu, abraço, pessoal.